Boa noite, Eduardo. Matheus Paz do Orgulho Dourado. Primeiro, parabéns pelo trabalho até aqui realizado. O Cuiabá tinha totais condições. Hoje criou-se uma expectativa, né, de conquistar os 3 pontos e entrar no G4 ou estar muito próximo da Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria fez a parte dela, o torcedor fez a parte dela, a imprensa e as páginas fizeram a parte dela, mas os jogadores não teve competência, né, de trazer os 3 pontos para o Cuiabá jogando em casa. E até os próprios adversários direto fez a parte deles para o nosso lado. Nós sofremos na Série B esse ano algumas derrotas dolorosas, mas confesso que nenhuma foi tão quanto hoje, porque criou-se essa expectativa baseada na oportunidade que nós tínhamos de entrar no G4. Eu queria que você falasse para nós abertamente o que podemos tirar de positivo, se temos algo positivo de tirar dessa derrota, para essas 7 restantes finais. Obrigado. É claro que o resultado ele é frustrante por toda essa expectativa que você mencionou, mas existem derrotas e derrotas, né? Existem derrotas que você é extremamente inferior ao adversário, que você não consegue criar boas oportunidades, que você passa o tempo todo se defendendo. E, para citar como exemplo, a gente esteve muito mais perto de perder o jogo do Paysandu pela forma que a gente jogou o segundo tempo lá, né, que a gente fez um bom primeiro tempo, tivemos chances no início do segundo tempo de fazer um melhor resultado para ficar com um placar mais confortável, e nos 30 minutos finais nós praticamente nos defendemos. Hoje não, hoje a gente neutralizou a equipe do Novo Horizontino, que é uma excelente equipe que passou quase que todo o campeonato até aqui dentro do G4, e a gente fez um primeiro tempo de superioridade, não tão grande superioridade, porque o jogo estava truncado, com certo equilíbrio, mas neutralizando todas as opções de ataque do Novo Horizontino. Eu não me recordo no primeiro tempo de alguma ação de ataque do Novo Horizontino que tivesse gerado perigo à nossa equipe. Acho que o lance mais perigoso foi um erro de saída nosso que gerou 2 escanteios para a equipe adversária. A gente, no primeiro tempo, nós tivemos algumas boas oportunidades em contra-ataque, e talvez a mais clara delas tenha sido num cruzamento que o Max finaliza e o goleiro fez uma defesa. Não foi difícil, mas a chance foi muito boa para a gente abrir o marcador ali. Tivemos algumas outras oportunidades, como um contra-ataque com o Martínez, que a gente acaba não escolhendo a melhor ação. Enfim, um bom primeiro tempo. O início do segundo tempo é o pior momento nosso no jogo, animicamente. A gente não volta com um espírito de ser agressivo e buscar o gol, como a gente foi em boa parte do primeiro tempo. E aí o que fica de positivo, né, para tentar fechar respondendo a sua pergunta. Nós fizemos, após o gol, a equipe fez um jogo que tem pouquíssimo reparo. O time ficou com um monte de jogador de característica ofensiva, o time correu muito, acabou forçando uma expulsão do adversário. Quando ainda tinham 11 jogadores, a gente teve chance de empatar e buscamos a todo momento um gol de empate. O goleiro fez uma boa defesa no chute, salvo engano, do Juan Christian, teve a cabeçada do Carlos, teve uma bola do Safira dentro da pequena área, teve alguns cruzamentos que atravessaram a área e, infelizmente, a gente não teve competência para, ao menos, empatar o jogo. Então, acho que é isso que fica de positivo, o espírito de luta até o final pela busca de um gol, e nós estamos completamente vivos na competição. Tem muito ponto na mesa, tem 7 jogos a serem disputados, 4 jogos nos nossos domínios. Se a gente pontuar, vamos pensar primeiro no Coritiba, depois nos próximos confrontos em casa. Mas se a gente fizer o nosso dever de casa contra o Coritiba, a gente volta para a competição. E depois tem mais 18 pontos na mesa. Então, o que fica de positivo, né? Como eu disse, essa luta por tentar buscar o empate até o final. E o que fica de negativo? Se o jogo está truncado, não conceda gol, que foi talvez a principal falha da equipe no dia de hoje. Boa noite, Eduardo. Fernando Soares, Esporte Notícias. Hoje você completa seu 10º jogo à frente do Cuiabá, com 6 empates, 3 vitórias e hoje uma derrota. Esse é um número que te agrada? É um número de uma equipe que busca o acesso? E o que fazer para melhorar este número nas próximas 7 rodadas? Olha, esse número é um número que é insuficiente para o acesso, né, se você olhar percentualmente. Até o jogo de hoje,
era um percentual que, se fosse esse percentual de toda a competição, seria um percentual que garantiria G4. Então você pega o aproveitamento do Atlético Paranaense, 55 e alguma coisa, e pega o meu aproveitamento desde que eu assumi, que dava 55,5%, que é um aproveitamento hoje de G4. Com a derrota de hoje, o aproveitamento ele abaixa alguns pontos percentuais, mas ainda se mantém acima de 50%. Aproveitamento acima de 50% é o aproveitamento que te deixa brigando pelo acesso até o final. Só que nós estamos na reta final da competição, então a gente precisa aumentar esse desempenho. E como é que a gente vai fazer isso? Mantendo o aproveitamento que nós temos em casa, que ele é muito alto, que ele salvo engano, acima de 70%, e precisamos, obviamente, ter uma melhor performance em resultado fora de casa. A gente até fez bons jogos fora de casa, mas que a gente não traduziu em vitórias. Então a gente precisa, nos 3 jogos que vamos ter fora de casa, voltar nesses 3 com pelo menos 2 vitórias para a gente estar na briga. Boa noite, professor. Boa Yasmin noite. Barros, do Na Coruja. Eu queria derrota amarga, né? E eu queria saber por que não ter começado com o Patrick de Luca, que é volante de ofício, no lugar do Natan, já que ele faria esse papel, né, do Caleb ali que machucou, e que depois do gol você chama ele imediatamente. Por que já não ter começado com ele? Essa é uma boa pergunta. Por que não começar com o Patrick? Porque se a gente mexe na estrutura de início, nós teríamos somente um zagueiro de origem para jogar contra o time que, pelo momento recente, o recorte era um empate em casa, uma derrota fora de casa. A gente sabia que o Novo Horizontino viria aqui para uma proposta inicial que se concretizou de fazer um jogo de muita disputa e de duelos individuais. Então olha só a escalação do Novo Horizontino para esse jogo e compare com partidas anteriores. Então eles colocaram o Jean Imer e tiraram um volante de mais mobilidade, que é o Oia, e colocaram um volante de mais marcação, que é um camisa 5. Eles colocaram mais um zagueiro e tiraram um jogador de meio ou de ataque. Eles jogaram com 3 zagueiros. Eles não vinham fazendo isso, salvo engano, só por um momento do jogo do Paysandu que o jogo havia ficado ruim. Mas contra Atlético, que foram jogos que nós estudamos, Vila Nova, a própria Chapecoense, eles não fizeram isso em nenhuma circunstância. Então, com 2 zagueiros em campo, no caso, Natan e Bruno Alves, a gente aumentaria a estatura da equipe. O Carlos não iria sair jogando, que é um jogador que também pode aumentar a estatura da equipe, que a gente já havia perdido com a saída do Mateuzinho, que é um pouco mais alto que o Nino e tem também um bom jogo aéreo. Então tinha muitas nuances desse jogo que não permitia a gente iniciar com o Patrick desde o início. Boa noite, Eduardo Barros, Pedro Coutinho aqui do site Olhar Direto. Boa noite. Professor, a derrota de hoje ela tem um sentimento ruim. Era um jogo de 6 pontos, a casa estava relativamente cheia, nós jogamos em vantagem boa parte do segundo tempo. Não vinha o senhor não sofreu uma derrota a 9 jogos. Isso com certeza abala o psicológico do time. Eu queria saber nessa reta final qual que vai ser o trabalho mental, anímico, espiritual para botar o time no eixo aí nessa reta final. Não, esse resultado frustra, mas ele frustra hoje. Ele não pode, o resultado de hoje, apagar o trabalho que está sendo feito até aqui e nos atrapalhar psicologicamente para o que se apresenta no decorrer da competição. Como eu disse anteriormente, tem 21 pontos na mesa e a gente vem performando para conseguir deixar muito claro para o torcedor, para a imprensa que cobre o clube internamente, para a nossa direção, para o staff e jogadores, que a gente está muito forte para disputar todos esses 21 pontos, seja nos jogos em casa, seja nos jogos fora de casa. Então, o nosso exercício agora é sentir esse gosto amargo que você destacou, mas amanhã já está recuperado porque vem pela frente. Amanhã é um dia de recuperação, sexta-feira a gente já inicia a preparação para o Coritiba. Quem não jogou hoje, amanhã treina muito forte para também estar preparado para o próximo confronto. E hoje era uma final que infelizmente a gente perdeu e domingo é outra final. E restam 7 e nós vamos lutar pelos 21 pontos, como eu disse. O próximo que se apresenta é o Coritiba e nós vamos chegar muito forte mentalmente para esse jogo, pode ter certeza.
Boa noite, professor. Beatriz da Web Rádio Piabanha. Boa noite. Na última vez que eu fiz a minha pergunta foi a questão da torcida e o senhor queria que para esse jogo de hoje dobrasse. Então houve aí mais ou menos um aumento de 900 pessoas hoje, né, tirando um evento. Qual o recado para a torcida nesse momento? Porque agora viu o apoio, veio mais gente, né? A gente viu que a torcida estava ali em todos os momentos apoiando o Dourado, principalmente em lances polêmicos, como a gente viu, né, que aconteceu durante a partida. O que falar agora para o torcedor do Dourado? O torcedor não pode jogar a toalha porque, como eu destaquei nas perguntas anteriores, tem muitos pontos na mesa. Então nós temos 46, restam 21 a serem disputados, que nos permite chegar a 67, e nós vamos jogo a jogo trabalhar com a maior pontuação que a gente pode atingir. A gente sabe que a classificação vai ser achatada por conta do equilíbrio entre todos os times que estão pleiteando uma dessas 4 vagas na Série A do ano que vem. Então o torcedor, ele, especialmente nos jogos em casa, ele tem que se fazer presente para nos empurrar como nos empurrou hoje. A gente não deixou de ganhar o jogo hoje por conta da falta de apoio do torcedor. Ao contrário, a gente ficou muito perto de fazer um gol. É que o futebol tem elementos que a gente não controla. Eu gostaria que o jogo tivesse ficado mais truncado, já que a gente não estava conseguindo destravar o jogo, e no momento certo eu ia abrir mais a equipe. Aí eu tive que abrir a equipe ainda um pouco mais cedo do que eu gostaria. Se vocês notarem, eu já ia fazer a troca logo após a bola parada, já iam entrar 2 atacantes no jogo, para a gente deixar a mensagem clara que a gente queria aumentar o poder de ataque do time. E a torcida veio junto. Então nós criamos boas oportunidades, temos ao menos 4 boas oportunidades no segundo tempo, que a gente poderia ter concretizado essas oportunidades em gol, mas infelizmente não aconteceu. Eu peço que o torcedor continue acreditando. Temos 4 finais em casa e quanto mais torcedor aqui empurrando o Dourado, maior a nossa chance, maior as nossas possibilidades de sairmos com um resultado que seja a nosso favor. Boa noite, professor. Renata Barros, do Globo Esporte. Um jogo crucial em casa, que o Cuiabá vem demonstrando uma força e bons resultados, mas veio a sua primeira derrota no comando do time. Eu gostaria, por favor, que você definisse o jogo de hoje em uma palavra e, na sequência, explicasse o porquê dessa escolha. Difícil. Acho que essa palavra define o jogo. E a gente sabia que o jogo teria essa natureza. Eu não entendi a última, a seguinte pergunta. Por que difícil? Nós enfrentamos um time que por 2 temporadas consecutivas bateu na trave para subir. Então, eles fizeram pontos que em outras temporadas, inclusive quando o próprio Cuiabá subiu, eles fizeram mais pontos que o Cuiabá na temporada anterior e não subiram. Então, isso retrata o tamanho do adversário que nós enfrentamos hoje. Eles se adequaram para nos enfrentar. Então eles mudaram a estrutura de marcação, mudaram características de jogadores da equipe inicial, justamente para conseguir travar o jogo. E o jogo, por muitos momentos, ficou travado, com a gente tentando sair jogando e eles marcando bem, eles tentando sair jogando, a gente também marcando bem, mas ainda assim, até o gol sofrido da nossa equipe, as melhores oportunidades haviam sido da nossa equipe. Com o gol sofrido, a equipe tem um momento de instabilidade, que o jogo fica um pouco fica acelerado sem inteligência. A gente tem que fazer um jogo acelerado com as movimentações e ocupações do espaço corretas. A gente perdeu isso por um momento e depois a gente retoma o equilíbrio da partida ainda antes da expulsão. E depois da expulsão o jogo fica de domínio completo, eles tentando defender o resultado e a gente tentando pelo menos o gol de empate. Eles defenderam muito bem, terminaram o jogo com 4 zagueiros dentro de campo, com todo mundo atrás da linha da bola, perto da sua própria área. Ainda assim a gente teve boas oportunidades, o goleiro fez ao menos um milagre, uma defesa no pé da trave e a outra numa disputa com o Safira, que ele acaba pegando com o pé, acho que mais numa reação, num susto, do que propriamente numa intenção de defesa.
E infelizmente a gente não conseguiu empatar. Professor André Silva, canal Jogando em Casa Dourado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as substituições que o senhor fez, o retorno do Natan, né? Se já era uma substituição programada, né? Ou foi por causa do jogo que veio essa substituição. E também queria que você falasse um pouquinho sobre essas substituições. O que atrapalhou foi a ansiedade, porque parece que o time ficou meio nervoso depois que sofreu o gol, depois que buscando o resultado, né? Buscando esse gol na Arena Pantanal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro sobre o Natan, se vocês fizerem um exercício aí de memória, vão lembrar que a linha que eu vinha repetindo era de construção e de defesa com Natan, Caleb centralizado e Alan. Aí nós perdemos o Natan no jogo do Operário, que ele teve uma lesão que o tirou de 4 partidas, e ele estava à disposição já no início dessa semana, pós-jogo do Paysandu, para poder participar desse jogo. E o Caleb e o Alan, o Alan uma lesão um pouco mais séria que retorna, uma lesão séria, né, que retorna somente ano que vem, e o Caleb é um desfalque que a gente ainda acredita que possa contar com ele na reta final da competição. Então eu precisava estruturar essa linha com os jogadores que eu tinha à disposição. O Natan era um retorno natural, por ter feito uma boa sequência de jogos comigo, e volta na posição, não que ele vinha jogando do lado direito, mas na posição do Caleb centralizado, pelo motivo que eu expliquei em uma pergunta anterior, falando sobre o porquê do Natan e não do Patrick. O Natan entra nessa posição centralizado, e o Sander, que substituiu o Alan, é quem vem ocupando essa posição. O pé canhoto ali ajuda, não é uma regra, não é obrigatório, mas ajuda. E o Sander consegue reproduzir algumas ações que o Alan faz com muita propriedade. O Alan tem muita competência para tanto cumprir as funções defensivas da posição, como ser um jogador muito importante nas ações de ataque da equipe, sejam de construção curta ou de construção longa. E aí, eu estava preparando 2 trocas antes de sofrer o gol, porque eu não gostei da forma que nós voltamos no segundo tempo. Então iriam entrar Juan e Carlos, o Juan de ala ponta na vaga do Nino e o Juan na vaga do Jader, para pôr mais presença de ataque e mais verticalidade no nosso jogo. Nesse momento a gente sofre o gol, e aí imediatamente eu também chamo o Patrick. Por quê? Porque eu esperava, e isso aconteceu, que o efeito imediato do gol sofrido seria o Novo Horizontino abaixar suas linhas de marcação, tentar travar o nosso jogo de construção, e a gente ia precisar de um melhor passe. E aí entra o Patrick com os 2 jogadores de ataque que eu já destaquei. E aí, para terminar, entraram ainda mais 2 jogadores de ataque. Entrou um centroavante e entrou um atacante de lado. Entraram Vitor e Passadori. Então o time terminou numa formação extremamente ofensiva, com um zagueiro somente. Na lateral direita, um atacante de lado, que era o Carlos. Na lateral esquerda, um meia que está virando um grande lateral, e acredito que esta seja a posição que ele pode ter muito sucesso na sua trajetória profissional, que é o Max. O Patrick jogando de zagueiro lado a lado com o Bruno Alves. E no meio de campo eu não mexia, as entradas com os 2 centroavantes e os 2 beiradas, Juan e Christian. O time ficou nervoso? Sim, nos 5, 6 minutos após o gol sofrido. Depois disso, acho que não. Aí o time estava fazendo um jogo acelerado, mas um jogo dentro daquilo que o contexto da partida pediu. Nós terminamos jogadas com finalizações de fora da área, com tentativas de cruzamento do lado direito, do lado esquerdo, com bolas alçadas, tentando buscar o costado da linha defensiva do Novo Horizontino, que era um time muito alto e difícil entrar por cima pelas bolas centrais, com diagonais, com jogadas de arrasto para terminar pela linha de fundo. Só que estava muito difícil entrar, com toda a equipe adversária, os 9 jogadores que restaram, defendendo muito bem a sua própria área, valorizando muito o resultado que eles haviam conseguido. E isso, infelizmente, impactou no resultado final do jogo. É esse o cenário das substituições, na minha opinião. Ok, pessoal, então finalizamos aqui a coletiva. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite, pessoal, obrigado.